Olá, então, estamos aqui em mais um Jardim de Oração, né? Jardim de Oração de hoje, dia 28 de julho de 2020. E eu gosto sempre de falar a data, embora eu não sei a hora que você vai assistir esse vídeo, né? Mas eu sei que vai ser no momento certo que você estará precisando receber essa palavra, porque o nosso Deus é perfeito. E lembrando, né, é o Jardim de Oração da Igreja Batista Central de Jardim Maravilha, aqui no Rio de Janeiro, no município. E eu quero agradecer nesse momento a nossa irmã Sirene, né? Ela que é responsável pelo Ministério de Oração e ela me convidou para estar nesta manhã falando, mas pode ser essa tarde, pode ser essa noite, eu não sei que horas, né? Para você, mas vai chegar na hora certa. E eu estou aqui para trazer essa meditação do Jardim de Oração. Dessa noite, então agradeço a irmã Sirene, a Igreja Batista Central de Jardim Maravilha, nosso pastor Sérgio, né? Pastor Sérgio Passos, pela confiança. Dessa manhã a gente está aqui, ou nessa manhã tarde, ou nessa noite, ou quem sabe até nessa madrugada. E o texto fala assim, né? A autora é a Prisca Lessa, a gente já falou sobre ela em outras vezes, né? Da outra vez. E o texto é: não me envergonho do Evangelho. Bem propício, né? E o texto base tá lá em Romanos 1, 8, 17. Eu vou ler o 16, que é o base. E depois a gente vai ler na Bíblia, porque é bom a gente ter, né? Eu tô aqui com o meu manancial. É bom a gente ter uma base, mas o principal é a palavra de Deus. E fala assim: não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, depois do grego. Tudo está sempre mudando, ela começa falando, está tudo mudando. E quando eu ouvi essa frase, logo de início, né, tudo está sempre mudando, eu lembrei logo da situação que a gente está agora. E eu sempre falo, né, quem imaginou que hoje nós estaríamos como nós estamos? Quem imaginou que 2020 seria como 2020 está sendo? Mais otimista ou pessimista não pensou em nada disso, porque nós estamos passando por uma revolução, uma revolução no sentido não de mas uma revolução no sentido de mudanças, né? E aí ela fala: de tempos em tempos surge algo novo. E esse novo que a gente tá, e a gente fala hoje do novo, né? O novo normal. A gente ouviu muitas pessoas falando: a gente daqui a pouco tá no novo, a gente já tá vivendo o novo normal. Como que vai ser esse novo normal? A gente tá se programando para esse novo normal. E ela fala: soluções que até então eram relevantes logo se tornam, ou seja, quando a gente vê que uma coisa que legal, não sei o que, já não é mais novidade, né? Antigamente, nós, ou alguns de nós, quando nós ganhávamos brinquedos, se é que ganhávamos, né? Então a gente tinha um cuidado, porque aquele brinquedo, daqui a pouco, se ele quebrasse, a gente não teria outro. E hoje a gente vê que as pessoas não têm muito cuidado. Por quê? Porque tudo é descartável. E aí, de repente, vem essa questão até da pandemia, não tem como não falar dessa pandemia, desse novo coronavírus, né? E aí vem para mostrar pra gente o que tem importância de verdade, né? O que tem importância, qual o valor da vida. Enfim, e aí eu vou parar aqui um pouquinho e eu vou pra Bíblia pra gente ver, porque ela fala em base em Romanos 8, né? Romanos 1, de 8 a 17, e a gente vai pra Bíblia ver o que está escrito lá, e depois eu volto com a Prisca aqui no manancial. Lá em Romanos 8, e assim, eu vou fazer pra gente ganhar tempo, eu vou lendo e vou comentando. Quem me conhece sabe como é que é, né? Eu vou lendo, já vou falando, e a gente vai falando, e você vai falando daí, e de repente você vai comentando também, e manda alguma coisa pra gente trocar. Porque é uma manhã, ou uma tarde, ou uma noite, ou uma madrugada de troca, né? Eu, por exemplo, agora tô no entardecer. E aí eu falei, ia fazer no escritório do meu marido. Eu falei, não, vou fazer nessa varanda maravilhosa, com essa vista linda que o Senhor nos proporcionou. Então lá Romanos 8 fala assim, Romanos 1, 8. Apóstolo Paulo fala assim: primeiramente dou graças a Deus. E eu amo esse início dele. Por quê? Porque primeiramente, o que ele faz primeiro? Dá graças a Deus.
E aí eu não sei como tá a sua vida. Você pode falar assim, mas minha vida está terrível. Mas a minha vida, você não sabe, mas eu perdi pessoas, eu perdi emprego, eu perdi meu relacionamento, eu perdi... E eu vou dar graças. Só que a palavra de Deus fala, em tudo dai graças. E daqui a pouco a gente chega lá. Então ele fala assim, primeiramente dou graças a Deus. E eu vou falar pra você, independente da circunstância que você esteja, sempre há algo pra gente agradecer. Comece agradecendo. E aí ele continua. Primeiramente dou graças a Deus, não é? Esse agradecimento é direcionado a Deus, né? E aí ele fala, mediante Jesus Cristo, ou seja, por intermédio de Jesus. E aí nós temos que, eu lembro, né? O versículo que fala, né? Só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. E é a Bíblia que fala. É a Bíblia que fala. É Deus falando através da Bíblia. E aí ele fala, mediante a Jesus Cristo, então dou graças a meu Deus mediante Jesus Cristo no tocante a vós. Então ele dá graças ao Pai, graças a Deus por aquelas pessoas que ele está enviando a carta. E ele continua, porque em todo mundo é proclamada a vossa fé. Em todo mundo. E eu lembro que na Bíblia também diz que existe uma grande nuvem de testemunhas que essa nuvem de testemunha está vendo o que eu faço, o que você faz o tempo todo, né? E aí vem aquela questão. Como às vezes a gente acha que a gente está sendo mal interpretado. Mas o que nós estamos mostrando? Ah, não, mas não foi isso, mas não é isso, mas ninguém me entende. Mas como que está sendo isso? Como que a gente está transmitindo isso que a gente é, ou a gente quer ser, ou a gente está se transformando? Porque eu até costumo dizer que hoje, ninguém é a mesma coisa que era um tempo atrás. Ninguém. Depois disso tudo que a gente está passando, né? Que a gente passou e está passando, ninguém é igual. Não tem como. Não tem como. Né? Então, a gente está num momento que até a gente está se reconhecendo nesse novo modo de viver, nesse novo modo de interpretar a vida, né? Quantos não dariam mais uma chance para estar com a sua mãe, com seu pai, com seu filho? Quantos, de repente, nesse momento, devido a essa pandemia ou outras coisas que aconteceram, não daria, faria tudo de novo? Só que voltar não tem como, mas tem solução. Vamos lá ver. E aí ele fala assim, em todo mundo é proclamada a vossa fé. E essa palavrinha me chamou muita atenção, uma palavra pequenininha, né? E a gente vai falar daqui a pouco dela. No versículo 8 ele fala assim, porque Deus, a quem sirvo em meu espírito. E eu acho interessante que Paulo fala assim, porque Deus a quem sirvo em meu espírito. Então ele não faz só de algo espiritual. Eu costumo dizer, né? A gente diz, a Bíblia diz, né? Nós somos constituídos, né? Alguns dizem, é corpo e alma. Outros dizem que é corpo, alma e espírito. A gente não vai entrar nessa discussão. Mas a gente sabe sim que a gente tem uma parte humana e uma parte invisível que é super importante. Que na verdade é ela que move esse nosso físico. E aí, continuando, ele diz, né, Romanos 1:9, porque Deus é quem sirvo em meu espírito no evangelho do seu Filho, que é o Filho de Deus, Jesus Cristo. É minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. E aí, eu amo muito o livro de Romanos, né? Então, Paulo aqui foi essa inspiração pura de Deus, e em toda palavra a gente crê que ela é totalmente inspirada por Deus. E Paulo fala o quê? Que quem é testemunha dele? Deus. Deus é testemunha dele. E aí eu quero falar para você que Deus também é sua testemunha. Porque Deus é aquele que vê a intenção do coração. Às vezes a pessoa tá rindo, tá brincando, tá isso, tá aquilo com a gente, mas na verdade a intenção do coração é outra. E você tem vários exemplos, e eu também, de pessoas que se aproximaram de você, se aproximaram de mim, e depois que conseguiram sugar tudo que queriam, né, ou que precisavam, agora não serve mais, né? Só que quem olha a intenção do coração é Deus. E aí, ó,
E eu achei interessante também, porque quando Paulo fala assim, né, quem fala? Porque Deus a quem sirva em espírito no evangelho do seu filho é testemunha de como... Quando ele fala que Deus é testemunha, e eu lembrei que aqui tem um versículo que fala também que Jesus é o nosso advogado. Então, se eu tenho Deus como testemunha, Jesus o nosso advogado, e Supremo Juiz, eu vou temer o quê? Leva para o tribunal e todos nós, eu e você, vamos estar brevemente perante o tribunal de Deus. Mas esse é um assunto para um outro dia, né? Não é para agora. Então vamos lá. E ele fala assim, de que como incessantemente faço menção de vós. Ou seja, ele estava sempre falando deles para, né, para todos e ali em oração também, né? E aí o 10 ele fala, em todas as minhas orações, olha, eu falei da oração, olha o que ele fala, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e ele fala pela vontade de Deus. E aí eu lembro lá em Tiago 4:15, acho que é isso mesmo, né? Fala também, né, que a gente tem que colocar se for da vontade de Deus, né? E aí ele fala, em todas as minhas orações, suplicando que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Então, até pra gente visitar, e hoje, né, a gente não tá podendo, não tá devendo visitar ninguém, é um momento também de que a gente às vezes tá falando, né, poxa, eu queria tanto estar com fulano, queria tanto estar com ciclano, poxa, aniversário de fulano, ou fulano tá doente, mas se eu for lá, fulano doente, aí que a coisa vai piorar mais ainda, né? E aí, ele fala, se me ofereça a boa ocasião de visitar-vos. E que nós possamos estar também orando, pedindo a Deus, né, a mesma coisa, que nos ofereça boa ocasião, né, e a boa ocasião não é esse momento agora, a gente sabe, pelo menos dia 28 de julho de 2020, não é uma boa ocasião pra gente ficar visitando ninguém. O 11 ele fala assim, Paulo falando, Romanos 1:11, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Quando ele fala aqui, porque muito desejo ver-vos, sabe o que me lembrou, gente? Me lembrou domingo, né? A maioria sabe, meu esposo fez uma cirurgia recentemente, então ele tá em repouso e eu cuidando dele, né? Porque esposa, enfermeira, né? Tudo. Então, aí eu não pude estar com os irmãos, a gente está com culto presencial pela manhã, eu não pude estar. E eu assistindo ali né, assistindo a live, assistindo a transmissão do culto, né? E eu assim, ai, como eu queria estar lá, ai, como eu queria. Aí começava a cantar e eu cantando também, né? E eu toda ali assim. Por quê? Porque a nossa vontade, nesse momento, é de estar. E quando eu li isso hoje, eu me reportei a domingo. E aí quando teve o culto à noite, que foi transmitido da casa de uma família, né, da nossa igreja, família do irmão Jorge, da irmã Ivanete Gabi. Aí eu falei, ai, como seria bom estar lá também. Por quê? Porque a gente tem o desejo de estar junto cultuando a Deus. E aí ele fala, porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual. Isso me chamou também a atenção, porque ele fala assim, algum dom espiritual. Ou seja, o dom espiritual serve para quê? Serve para edificar. Então essa troca para edificação, porque existem também junções que não são para edificação. Essa eu não quero não, e espero que você também não queira. Mas quando é para edificação, pra gente, dá até um alívio na alma, né? Então ele fala, e algum dom espiritual para que sejais confirmados. Olha, para confirmar. E aí ele continua no 12, isto é, para que em vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua vossa e minha. O que ele fala? Que se juntar, essa saudade que ele tá de estar com eles, a vontade que ele tem, eu me coloco ali como Paulo agora, de vontade de estar com os irmãos abraçando, nem pensar, né? Só de ver, porque por enquanto a gente ainda não pode abraçar, não pode beijar, mas esse desejo que ele tem, ele não fala que é só por ele.
Ele não fala que é só pelo outro, ele fala que é algo mútuo, ou seja, recíproco, um e outro. E esse é o nosso desejo, né? Nesse jardim de oração, que para mim já é noite, o desejo é de nós estarmos juntos. E aí ele continua, né? E aí o que ele fala? Que nos confortemos, e quanto a gente tem nos confortado. E aí eu fico pensando, né? E minha hora já tá indo, mas eu fico pensando que Paulo, ele não conseguiu estar, mas ele esteve. Ué, como assim? Paulo não conseguiu estar, mas ele esteve. Ele esteve o quê? Através da carta. E hoje nós não podemos estar, mas nós estamos. Embolou tudo. Não embolou não. Hoje a gente tá aqui, ó, você tá me assistindo, a gente tá junto. Né? A gente tem o Zap, a gente tem o Face, a gente tem Instagram, tem um jeito lá de falar, né? Tem o Twitter, tem várias formas que a gente pode estar. Tem o telefone, alô, olha como é que tá. Hoje a gente tem chamada de vídeos por vários meios. Então, naquele tempo não tinha isso, mas Paulo não deixou de falar com eles. O que Paulo faz? Paulo escreve. Então, independente das circunstâncias, independente como nós nos encontramos, ou o outro se encontra, Paulo encontrou o meio através da carta. E nós podemos também nos comunicar, nos falar através de outros meios. Fazer essa troca mútua. E aí olha o que ele fala, conforme por intermédio da fé mútua, né? E a fé é aquilo que vai o quê? Nos mover, né? A fé em Deus. E aí eu quero falar que a fé não é pensamento positivo. Né? Pensamento positivo é uma coisa, pensamento positivo é a gente se juntar e falar assim, vamos fazer uma corrente de pensamento positivo. Vamos mentalizar que vai acontecer isso. E vai acontecer porque a gente vai mentalizar, e aí a nossa mentalização vai se juntar e a fé não é o pensamento positivo, não é pela minha força, mas é o meu clamor a Deus. E se não acontecer aquilo que eu estou pedindo que aconteça, mesmo assim eu continuo com a fé, porque eu vou lembrar que eu pedi a quem? A Deus por intermédio de Jesus, e vou saber que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, mesmo que eu não entenda. E mesmo que algo não seja a vontade de Deus, aconteça por causa da sua permissão. Poxa, não era essa a vontade de Deus, mas Deus acabou permitindo que isso acontecesse pela dureza dos corações. A Bíblia também diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, para daqueles que são chamados pelo seu propósito. Então, se você ama a Deus, se você é chamado para o propósito de Deus, e eu tenho certeza que você é, Deus te chama. E não é à toa que tu tá vendo isso aí, não. Então, o que vai acontecer? Você vai, mesmo que não entenda, mas eu lembro daquela música até que fala assim, pelos olhos da fé eu posso ver, né? Então, pelos olhos da fé, você vai ter a certeza que todas as coisas contribuem, mesmo que você não esteja entendendo nada, mesmo que você pareça que esteja andando sobre ovos, ou que você esteja sem chão. Mas aí você vai sentir. Se você tá sem chão, olha, vou falar uma coisa pra você agora. Se você tá sem chão, saiba que se você está sem chão, mas andando em pé, sentado, é que alguém tá te sustentando. E esse alguém é Deus. Amém? Então vamos lá, porque a gente tem que terminar, porque já foi. E aí, no 13 ele fala, Paulo fala, né? Romanos 1:13. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas das vezes me propus ir ter convosco. Ele fez planos, sim. E quantos planos nós fizemos? E quantos planos você fez? E Paulo fez planos também. E ele fala, no que tenho sido até agora impedido. E alguns sonhos nossos podem até estar sendo impedidos. Mas no momento de Deus, e se for a vontade de Deus, irá se cumprir. E ele fala, para conseguir igualmente entre vós algum fruto. Então o nosso encontro não pode ser um encontro por encontrar, mas tem que ser um encontro que dê fruto. E o fruto permaneça, né? Lembra? E o fruto permaneça. Como também entre os gentios, né? Então, e aí ele continua no 14. Pois sou devedor tanto a gregos
como a bárbaros. E esse versículo me chamou a atenção e eu fui pesquisar. Né? Que ele fala tanto a gregos como a bárbaros, por quê? Porque naquele tempo, né, os gregos eram grandes conhecedores, estudiosos, eles tinham tanto conhecimento, e os bárbaros eram os tidos ignorantes, não tinham tanto conhecimento. Só que Paulo não fazia distinção. Paulo, ele se sentia devido a todos, e ele precisava pregar esse evangelho a todos. E aí ele continua no 15, por isso, quanto está em mim, aí ele fala, agora não dependo de mim. E tem coisa, gente, que vai depender de você, que vai depender de mim. E aí ele fala, por isso, quanto está em mim, e ele chama responsabilidade para ele. E cuidado, porque às vezes tem coisas que é da sua responsabilidade, você está jogando em cima dos outros. Hein? E ele fala, por isso, por quanto está em mim, estou pronto. Você está pronto? Você está preparado? Olha, os sinais eu lembro, né? Os sinais da vinda, mas se mostram cada vez. Você está preparado? E aí ele fala, né? Eu estou pronto a anunciar o evangelho. O que é o evangelho? As boas novas. As boas novas de salvação. Ele está pronto para anunciar que ele não vive mais ele, mas Cristo vive nele. Né? Ele tem, nesse momento, ele está pronto para falar que ele está crucificado com Cristo. Então a vontade dele não pode mais prevalecer. Você está pronto para isso? E aí ele continua, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Então ele fala, olha, eu me sinto pronto, eu estou pronto para anunciar. E ele não deixa de anunciar porque a carta chegou. Então, não tenha desculpa, não tenha desculpa. Porque eu vou falar. Nesses dias, deixa a gente preparado. Tem gente preparado para ser uma pessoa melhor. Tem gente preparado para ser um trabalhador melhor. Tem gente preparado para ser um servo melhor. Né? Eu lembro, na nossa EBD, a irmã Gabi falou agora no domingo, né, sobre a questão da honra. Quanta gente desonrando, desde dentro da família, desde das autoridades, sejam eclesiásticas, sejam governamentais. As pessoas estão num momento que teve que parar tudo para repensar. Isso, teve que parar tudo e repensar. Então vamos lá que minha hora já foi. Então vamos lá. E aí ele fala, por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. E que você também possa estar preparado, porque eu sei que Deus está te preparando e já te capacitou. Ele não capacita não, ele já te capacitou. Ele não está te capacitando. Por quê? Porque a capacitação, ela vai vindo de um processo. Precisa e vai, precisa e vai, precisa e vai. E aí ele fala 16, que é o versículo chave. Ele fala, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. E ele fala, porque eu não me envergonho do evangelho. E você? Tem se envergonhado do evangelho? E você que sabe que precisa aceitar Jesus, sabe que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que não há outro meio de ir ao Pai senão por Jesus, por que você não entrega a sua vida a Jesus agora? Não é hoje não, é agora. E eu vou falar uma coisa pra você, uma coisa séria, seríssima. A gente está preocupado com o coronavírus, e a gente tem que se preocupar mesmo, né? Com a Covid-19. Temos que nos preocupar. Temos que, eu tô sem máscara porque eu tô na minha varanda, vocês estão vendo, não tem ninguém, aqui só o teto. Mas, eu vou te falar, preste atenção. Tem morrido muita gente de infarto. Infarto, né? Muita gente. O pessoal tá infartando aí direto. E aí, ó, quando você recebe a notícia, a pessoa tava ótima e de repente ela foi. Preste atenção. Não tem tempo de brincadeira mais, acabou o tempo de brincar. Você que está afastado, volta para Jesus. Não tem tempo de ficar afastado de Jesus, não. Você que fica de mimimi na presença de Deus, não está em época de mimimi mais, não. Prossigo para o alvo que é Cristo. Não tem tempo de mimimi, é tempo de Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé. E aí, continuando, e ele fala, né? Porque não me envergonho do evangelho. Não se envergonhe do evangelho.
Porque é o poder de Deus, não é pela tua força, não é pela tua palavra, não é porque você tem muito conhecimento, não é porque você já leu a Bíblia 500 mil vezes, não é porque você tem 500 anos de igreja, não é isso. Não é porque você nasceu num lar de cristão, não é isso. O que ele está falando é que, pois, não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus, o poder está em Deus, e nós somos instrumentos. Se eu pegar lá, meu filho tem uma guitarra, ele não toca, mas tem, né, um teclado lá. Tá lá, tá parado, porque se alguém tem que fazer tum, 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 ou blum, blum, blum. Se não fizer, não vai. Então, e aí ele fala, né? Pois não me envergonho do evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro dos judeus, a salvação para todo aquele que crê. Você crê? Como que tá a sua fé? E aí ele fala no 17, para terminar. Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho, de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Não é por circunstâncias, é pela fé. Não é por circunstâncias. O cristão, ele vive pela fé. Quem crê em Cristo, vive pela fé. Primeiro, aí você pode falar assim, mas eu não sou justo. Claro, né? Porque nós temos os nossos pecados. E a Bíblia diz que quem não tem pecado, que atira a primeira pedra. Todos nós temos, né? Jesus falou isso. Quem não tem pecado, tira a primeira pedra. Mas eu vou te falar. O sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Então, quando você aceita Jesus, você é purificado. Quando você aceita Jesus, você vai ver. Você vai sentir um renovo na sua vida. Quando você aceita Jesus e quando você peca e pede perdão ao Senhor, o sangue de Cristo te purifica de todo pecado. Amém? E aí tem essa fé, né? Que é a fé para conversão. E depois tem a fé que vai manter-nos no caminho do Senhor. E eu achei interessante, uma das Bíblias do meu marido, eu fui estudar um pouco, né? Para poder tá trazendo essa reflexão que virou meia hora. Mas fala assim, Mateus Henry, alguma coisa assim, né? Ele fala o seguinte, que a fé, ela precisa ser crescente, contínua e perseverante. Fé. A gente tem a fé da salvação, pra gente crer, né? Através da fé, a gente crê em Jesus. E aí, depois, a gente vai tendo a fé, uma fé crescente, né? Essa fé que foi lá, ó, Jesus nos resgatou, e aí essa fé vai crescendo, vai continuando e vai perseverando, amém? E eu quero terminar com que ela fala aqui, o último parágrafo, que a Prisca fala o seguinte: o mesmo evangelho que transformou Paulo tem o poder para transformar aquele parente que debocha da sua fé, ou aquele colega do teu trabalho que é ateu. Não importa a quem seja, devemos pregar o evangelho sem nos envergonhar, crendo no poder de Deus. Não importa o quanto as pessoas mudem, o evangelho não muda e nunca perde a validade. O poder de Deus é capaz de transformar quem quer que seja. Ele transformou a mim e a você, e transformará a todos quantos Deus chamar. E nós precisamos ser a boca de Deus, né, nessa terra. Eu lembro uma pregação do pastor mês passado, o pastor Sérgio, ele falou sobre isso, que nós somos a carta de Deus e que o mundo vai ver Deus através de mim e de você. Aceita Jesus hoje, volta para Jesus hoje, firma teus passos com o Senhor hoje, e que Deus te dê um excelente dia. E mais uma vez, muito obrigada, Sirene, muito obrigada, pastor Sérgio, muito obrigada, Igreja Batista Central. Vamos orar? Senhor, muito obrigada por esse momento que nós estamos aqui. Meu Deus, eu não sei por que o Senhor me levou a falar essas coisas, mas eu creio no Deus que se preocupa com cada um de nós. E eu te peço por essa pessoa que está agora, nesse momento aqui, Senhor, ouvindo a Tua palavra, vendo, refletindo, meu Deus, tantas coisas têm acontecido. E eu quero entregar os nossos pedidos nas Tuas mãos. Quero te pedir nesse momento para as pessoas que estão enfermas, Senhor. A gente fica preocupado muito com enfermos, Senhor, do corpo, e temos que nos preocupar. Mas tem pessoas que estão enfermas da alma e do espírito.
traz a tua cura total, se assim for da tua vontade, Pai. Mas que, Senhor, nós, mais do que a cura física, que nós tenhamos a cura espiritual. Mais do que, Senhor, vemos uma transformação externa, que nós venhamos ver uma transformação interna. Pai, opera, porque agindo o Senhor, ninguém pode impedir. E muito obrigada, Senhor, pela fé que o Senhor mesmo tem plantado nos nossos corações. E que hoje, nesse momento, seja um momento de conversão. Seja um momento de retorno para a tua presença. Seja um momento de parar de brincar de crente e se firmar em ti. É que nós te pedimos, nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.